Amém? Pessoal, já voltou. Vamos lá, mês de fevereiro, a gente está começando agora o tema desse mês que vai ser o mover do Espírito. Então, aos domingos pela manhã, a gente vai estar falando a respeito da pessoa do Espírito Santo. Hoje é mais uma introdução, eu vou até falar um pouquinho a respeito da Trindade, para mostrar ali o nosso foco, né, que é o ministério do Espírito Santo. Aí, ao decorrer do mês, a gente vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, os dons espirituais. Semana passada falamos sobre os frutos, não foi? Agora, foi os frutos, E agora vai ser sobre os dons que nós vamos falar aí ao decorrer, não hoje, ao decorrer do mês. E à noite, nós vamos sempre falar do mover do Espírito Santo na vida de alguém. Hoje à noite a gente vai falar do mover na vida de Estevão. Muito legal, eu já citei inúmeras vezes, mas eu nunca preguei especificamente sobre Estevão. Então, estou até um pouco empolgado para isso hoje à noite. E eu vou fazer que hoje de manhã e à noite seja meio que uma mensagem só, contínua. Então, quem veio de manhã, não falte à noite, tá? Embora sejam independentes, né, quem vir só um ou outro, não vai ficar aí pela metade, não. Só que eu vou linkar o que nós vamos ver agora de manhã com a vida de Estevão. Eu vou usar Estevão como exemplo. E para isso eu queria que vocês abrissem comigo em João 14, os versos 16 e 17, que é onde nós encontramos a promessa do próprio Senhor Jesus a respeito do Espírito Santo. É um tema extremamente importante, irmãos. Falamos sobre fé no mês passado e agora a respeito do Espírito Santo. É bom demais. Abriram? João 14, versos 16 e 17. Diz assim, isso aqui é Jesus falando, tá, irmão? E eu rogarei ao Pai. O que Jesus vai pedir a Deus Pai? Ele está dizendo, e Ele vos dará outro Consolador. Então, quem estava consolando os discípulos naquela ocasião? O próprio Jesus. Então, o que vai vir, o outro que virá, ele vai fazer o que Jesus estava fazendo. Em outras palavras, o que Jesus fazia por aqueles discípulos, quem faz por nós? Só isso já é um motivo para a gente estudar, conhecer, buscar o Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia com os discípulos, o Espírito Santo faz conosco, com a igreja. Então Jesus guiava, Jesus orientava, Jesus ensinava. E o Espírito Santo faz isso agora nas nossas vidas. Aí ele vai e fala, para que fique convosco para sempre. Jesus já estava dando um sinal de que ele não estaria com os discípulos para sempre. Porque ele falou que ele ia ao Pai e mandaria outro Consolador. Só que o outro Consolador que viesse, ele já viria para consumar a obra, para terminar, para finalizar. O outro Consolador, o Espírito Santo, ele não seria substituído, entre aspas, como Jesus foi. Ele não acabaria o ministério dele e viria outro. Jesus terminou o ministério dele e mandou outro. E o Espírito Santo? Vai ficar conosco até o final, até a consumação do século. Então, o Espírito Santo vai ficar com a gente daqui para frente, não sai mais. Aí ele vai e fala uma coisa, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Se o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não vê e nem conhece, nós o vemos e o conhecemos. É claro que essa visão não é uma visão física, né, natural, é uma visão espiritual. Por isso Paulo ora que Deus abrisse os olhos do entendimento. É com esses olhos do entendimento que a gente vê o Espírito Santo, que a gente conhece o Espírito Santo. Mas vós o conhecereis. Ele diz o motivo da gente conhecer, porque ele habita convosco e estará em vós. Estará, ele está falando no futuro, porque quando Jesus disse isso, o Pentecostes ainda não tinha acontecido. Por isso que ele estará. Tá? Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações nessa manhã, através desse assunto tão importante, Deus, que é conhecer o Teu Espírito, ser cheio do Seu Espírito, que o Senhor possa nos mover no Teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A importância de se estudar a respeito do Espírito Santo. No Antigo Testamento, falei um pouquinho disso na quinta, quem é que tratava diretamente com o homem? Pensa aqui comigo. Quem que ministerialmente, irmãos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são coeternos, ou seja, eles sempre viveram, sempre existiram. No Antigo Testamento,
estava Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No Novo Testamento, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Antes de Deus criar tudo, existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E depois de tudo, continuará existindo. Então, eles sempre existiram. O que eu estou dizendo é no contexto ministerial. Eita. Obrigado. No contexto ministerial, quem que tratava com a humanidade diretamente? Deus Pai. Deus Pai tratava diretamente. Embora Deus Filho, Jesus, aparecesse diversas vezes. Em várias ocasiões, Jesus estava lá. Por exemplo, quando tem aquele encontro de Josué, que é muito legal, aquele encontro de Josué, que ele ia atacar a cidade. E ele vai antes para dar uma olhada. E ele encontra um homem, ele fica assustado. És do nosso ou deles? Aí ele se aproxima para conversar com aquele homem. Aquele homem fala, né, tira a sandália dos teus pés, aquela coisa toda, para Josué, e se apresenta como sendo o general do exército de Deus. Aquele homem era o próprio Senhor Jesus, era uma teofania, era o próprio Deus Filho se apresentando em forma corpórea ali. Então isso, coisas desse tipo acontecia, mas quem tratava diretamente era Deus Pai, através de profetas, através daquela nuvem lá conversando com Moisés. Deus Pai tratava com a humanidade. Aí quando Jesus vem, ou seja, a promessa feita por Deus Pai, que era de enviar o Filho, quando Jesus vem, João Batista foi o último profeta, porque Deus já não falava mais daquela maneira. Deus Pai já não tratava mais direto com a humanidade. Deus Pai já não tratava mais através da lei que ele deu, da lei mosaica, porque quem passou a tratar diretamente com a humanidade? Jesus, Deus Filho. Então Jesus é que passou a tratar. Por isso Jesus fazia assim, ó, eis que foi dito aos antigos, aí se referia à lei. Eu, porém, vos digo. Agora a gente está numa nova forma de falar. Deus falava antigamente por meio dos profetas. Hebreus 1 fala isso. Havendo Deus antigamente falado por muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, naquele período que Jesus estava ali, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Então Jesus era a revelação de Deus. Filipe queria ver Deus, Jesus fala, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, a comunicação com a divindade, a comunicação com Deus, era feita através do Deus Filho. Só que quando Jesus vai aos céus, que ele cumpre o ministério dele aqui, que foi vir como homem, viver como homem, vencer como homem, morrer para pagar o preço pelos nossos pecados, ressuscitar para levar o sacrifício a Deus. Quando Jesus vai levar o sacrifício a Deus, ele envia um outro consolador. Então a igreja, nós, estamos vivendo numa dispensação, estamos vivendo num período que quem da divindade trata diretamente conosco? O Espírito Santo. Então eu preciso conhecer como o Espírito Santo fala, como ele age, como ele trabalha, a maneira que ele se comunica, como que ele quer nos conduzir à vontade de Deus, porque é ele que está tratando diretamente conosco. Amém? Ficou claro isso aqui? Então, existe toda uma sequência. A própria Bíblia, no Novo Testamento, apresenta para a gente a sequência desse plano maior de Deus. Quando eu começo a olhar, por exemplo, os evangelhos, João, Mateus, Marcos e Lucas, quando eu olho os evangelistas, eles falam basicamente de uma única coisa, que é a salvação. Não fala de outra coisa. Fala de Jesus, Jesus veio, Jesus salvar. Depois que foi salvo, o Novo Testamento apresenta o livro de Atos. O livro de Atos não fala de outra coisa, a não ser do mover do Espírito, derramado do Espírito. Começando ali, Jesus prometendo em Atos 1, Atos 2, ele cumprindo, Atos 3, o Espírito Santo usando aqueles homens para cura, para milagres. E depois de Atos, começam as cartas às igrejas, que não fala de outra coisa a não ser do amadurecimento, do crescimento. São orientações para que a gente cresça. Então esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Primeiro, sermos salvos, e depois que eu fui salvo, acabou? Ser cheio do Espírito Santo, e depois que eu for cheio do Espírito Santo, começar a crescer, a amadurecer, desenvolver. Então,
o domingo de manhã, na maioria das vezes, a maioria das pessoas são crentes, ou seja, todo mundo aqui já foi salvo, já passou pela primeira etapa. E agora, o que falta para muitos de nós? Ser cheio do Espírito Santo, para que com isso a gente possa crescer. Tá? Então, isso é algo muito importante. Ah, fui salvo, acabou. Não, fui salvo, acabou, não. Fui salvo, começou. A salvação não é o fim, a salvação é o início. A salvação é o ponto de partida para que a gente seja cheio do Espírito Santo e possa começar a crescer, a amadurecer, a frutificar. Esse é o propósito, o objetivo de Deus. Hoje, diferentemente de outras vezes que eu tratei desse assunto, eu vou falar um pouquinho mais essa manhã a respeito da Trindade, Santíssima Trindade, como dizem os nossos amigos católicos, a Santíssima Trindade. Por que eu queria falar um pouquinho sobre isso? Para que a gente possa entender. Há muitas confusões quando vai se falar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ainda mais agora no contexto de rede social, que cada um fala o que quer e cada um ouve o que quer, aí dá uma confusão danada. Tem gente, por exemplo, nós, Nova Vida, Éden, a gente, a forma que para mim é claro na Bíblia, nós somos trinitários, ou acreditamos numa divindade que se apresenta em 3 pessoas distintas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é maior dos 3? Não existe maior. Eu sei, são perguntas que é melhor vocês nem responderem, que são perguntas que eu vou fazer capciosa mesmo, só para obrigar vocês a pensar, tá? Quem veio primeiro? Não responde, gente, para vocês não errar. Só pensa. Ninguém veio primeiro. Ambos são coeterno. O que significa isso? Vivem juntos desde a eternidade. Amém ou não amém? Quem criou quem? Não responde. Ninguém criou ninguém, porque eles são coeternos, vivem para sempre desde a eternidade. Então, nós já acreditamos assim. Existem linhas evangélicas que são unicistas. O que significa isso? Dizer que, na verdade, só existe um Deus. Ah, mas a gente também acredita nisso. De fato, só existe um Deus, que se apresenta em 3 pessoas distintas. Ah, eu não consigo entender, nem eu, porque imagina Deus eterno, grandioso como é, ser compreendido pela mente limitada nossa. A gente não consegue compreender a plenitude disso, a gente só lê e aceita, mas entender não. Eu vou dar algumas dicas aqui para ajudar a gente a compreender, mas já compreender a plenitude não dá. Por exemplo, quem é que sabe exatamente como vai ser o céu? Tem gente que bota lá, pede para inteligência artificial, de acordo com a Bíblia, desenhar o céu. Mas por que a Bíblia não é tão específica quanto ao céu? Porque teve um homem que foi lá, chamado Paulo, que disse que conheço um homem que foi arrebatado ao 3º céu e viu coisas inefáveis, indizíveis, indescritíveis. Por mais que Paulo tentasse, ele não ia conseguir dizer o que viu. Não dá para falar. Por isso que a Bíblia não fala tanto. Ela fala rua de ouro, muro de cristal, para a gente tentar pensar na magnitude de o que é mais valioso na terra, a gente vai estar pisando lá no chão. É como se a Bíblia estivesse falando assim, ó, o que para a gente tem de mais valor lá, a gente faz o asfalto com isso. Ou seja, o que tem lá é, mas saber, não vai ter sol, porque o próprio Deus vai iluminar. Uma coisa, eu só sei que vai ser algo grandioso, mas a gente não sabe entender completamente, a nossa mente não consegue captar. O que a gente consegue compreender é através de comparação. Você olha alguém e fala, fulano é bonito, porque está comparado com a beleza da atualidade. A gente sempre compara. É grande porque eu comparei com o tamanho de alguma coisa. É pequeno, porque eu sempre comparo. Agora vai comparar o céu com o quê? Não dá. Mesma coisa a Trindade. Embora eu possa dizer assim, ó, todos nós somos pessoas distintas, mas pertencemos à mesma humanidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são pessoas distintas que pertencem à mesma divindade. Só que mesmo assim a gente não consegue compreender, porque a distinção dos 3 faz com que eles andem em perfeita harmonia. Quem adora o Pai, adora o Filho. Se eu ofendo o Filho
o Espírito Santo é ofendido. Se eu oro ao Pai, o Espírito atende. Se eu... Estão percebendo isso? Aí quando a gente vai falar da humanidade, se eu falo de um, o outro fica com ciúme. Se eu falei para o outro fofoca do outro. Se eu gosto de um, o outro... Então a gente não consegue compreender, porque a gente é tão diferente, a gente está tão longe, embora tenhamos o sopro dele aqui dentro, então a nossa mente não consegue captar. Mas o Espírito Santo, o Filho, Jesus e Deus Pai, são três pessoas distintas, vamos ver isso daqui a pouquinho, mas que pertencem à mesma divindade. Logo, existe um único Deus, que se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. Beleza até aí? Não entendi, mas é isso, irmão. Eu não tenho mais o que falar. Tem algumas comparações que eu vou falar aqui, mas vamos ver um pouquinho da Bíblia antes disso. Então, é isso que a Bíblia nos ensina, tá? Embora esse nome, alguém aí que talvez possa dizer, pastor, eu nunca vi esse nome na Bíblia, Trindade. De fato, não existe esse nome na Bíblia. Mas isso não é um problema não, tá? Porque tem vários nomes que não são na Bíblia e não significa que não seja verdade. Por exemplo, avô. Avô não está na Bíblia, sabia? Se pegar no original de Gênesis e Apocalipse, a palavra avô não aparece. Mas alguém aqui tem dúvida de que Abraão foi avô de Jacó? Não precisa aparecer na Bíblia para eu saber que ele é avô. Trindade nada mais é do que um conceito teológico que ajuda a gente a compreender. A definição Trindade são três pessoas distintas, reais, eternas, com características próprias, porém que coexistem pela eternidade em perfeita harmonia. Então, ao invés de a gente falar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três pessoas distintas, pertencentes a uma mesma divindade coeterna, que existe pela eternidade em perfeita harmonia, eu digo que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo pertencem à Trindade. Não facilita a nossa vida? Então, embora esse nome não esteja na Bíblia, o conceito está. O conceito está, que é o que interessa para a gente. Beleza, dito isso, quando a gente começa a olhar para a Bíblia de uma forma mais geral, a gente percebe, primeiro, que a Bíblia fala que existe um só Deus. Vamos começar a andar um pouquinho nesse conceito. Existe um só Deus. Deuteronômio 6,4 fala, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é Deus único. Ponto, só tem um Deus, isso tem que estar claro. Novo Testamento, 1 Coríntios 8,4, Paulo fala, assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada mais é no mundo, e que não há outro Deus, senão um. Por fim, Gálatas 3,20 fala, contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então, a gente tem vários versículos bíblicos que falam que Deus é um só. Mas, ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus é um só, olha, por exemplo, o que a Bíblia fala em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra traduzida por Deus no português, no hebraico é Elohim. Elohim é plural. Eu vou falar um pouquinho mais disso aqui, guarda. Se a gente pular para o versículo 26, fala assim, e disse Deus, olha que coisa doida, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele está falando no plural. Outro versículo interessante, no capítulo 3, no verso 22, depois que o homem peca e come lá do fruto, fala, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Ele fala, façamos, e agora ele fala, o homem é como um de nós. Gênesis 11:7, a Bíblia fala assim, ó, por ocasião da Torre de Babel, né, que eles construíram, ele fala, eis, desçamos e confundamos as línguas. De novo é Deus falando no plural. A Bíblia apresenta a Deus como um só, mas também apresenta Ele sempre no plural. Aí quando a gente vai para Isaías 6:8, fala, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? No chamado de Isaías, quando Isaías tem aquela visão, aí fala, a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Então eu começo a olhar, a Bíblia uma hora fala que tem um só Deus, mas hora ela apresenta no plural. Só para que você tenha ideia, voltar lá para o hebraico bem rápido, diferentemente do português. Gente, eu não queria ir para a escola para aprender gramática, pastor, vai falar na igreja. Não, mas isso é importante. Diferentemente do português, o português vai classificar número como singular e plural. Singular é se eu tiver um, e plural, mais de um, ou seja, dois ou mais. Então, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, plural. O hebraico é diferente. O hebraico ele tem 3 classificações para número. O hebraico trabalha com o singular, trabalha com o plural e trabalha com o dual. A gente não trabalha com o dual. Então, para eu classificar lá a palavra, se for um só, eu uso singular. Se for 2, eu uso plural? Não uso plural, eu uso dual. Quando eu uso plural? Se for 3 ou mais. Então, o hebraico, se ele for falar, por exemplo, dos olhos, a gente usa o plural no português. 2 olhos. E eles vão usar o plural? Eles vão usar o dual. Se eu for falar que eu preciso comprar um par de luvas, ele vai usar o dual. E assim vai indo. Tudo que for duplo. Quando eu vou ver essa palavra, esses versículos que eu vi no hebraico, de Isaías dizendo quem vai por nós, Gênesis dizendo desçamos e confundamos, o homem é como um de nós, façamos. O verbo não está no singular, nada ali está no singular, ou seja, é mais de um, e também não está no dual, ou seja, obrigatoriamente é mais que 2. Então tem que ser no mínimo 3. Então quando Deus fala façamos, não é 2, é no mínimo 3, porque o verbo no original está no plural. Se fosse 2, dual. Então é 3 ou mais. A gente sabe que não é mais, são 3. É Deus falando com o Filho e com o Espírito Santo. Então a Bíblia o tempo inteiro está apontando para isso. Está apontando para um Deus que é único, só há um, mas que se apresenta em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém comigo, irmãos? Tá fácil até agora? Tá fácil, né? Pastor, só leu o Antigo Testamento. E o Novo Testamento? Eu quero ver a Bíblia toda. Tá bom. No Novo Testamento, em Mateus 3, verso 16 e 28, verso 9, é aquele episódio que fala do batismo de Jesus. Fala, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Jesus estava onde, irmão, até então? Na água, lá no Rio Jordão sendo batizado. Jesus, Deus Filho. E eis que lhe abriram os olhos e viu, quem abriu aí? O Espírito de Deus descendo com forma corpórea de uma pomba. Deus Filho está ali, Jesus, e Deus Espírito Santo está vindo com uma forma corpórea de pomba. Está faltando um, não está? E eis que uma voz dizia do céu. Foi a pomba que disse? Foi Jesus que disse? A voz veio do céu, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai. Amém? Outro episódio para eu acabar, é o que eu vou falar no meu exemplo à noite. Atos 7, 55. Quando Estevão estava sendo apedrejado. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, aonde estava o Espírito Santo? Dentro de quem? De Estevão, Deus Espírito Santo. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem está de pé à mão direita de Deus. O Espírito Santo estava abrindo os olhos de Estevão para que ele pudesse ver a glória de Deus Pai e Jesus de pé. Deus sentado no trono, Jesus de pé, o Espírito Santo dentro dele revelando tudo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, o tempo inteiro na Bíblia a gente vai ver coisas assim, para mostrar que embora Deus seja um, se apresenta em 3 pessoas. E é importante falar também que eles são distintos, porque os unicistas,
são evangélicos, igual a gente acredita na Bíblia, mas eles interpretam diferente. Eles interpretam que é uma única pessoa. Que quando Jesus estava aqui, Deus era Deus Pai em forma física. Não tinha um Deus Pai no céu. Entende? Que quando Jesus volta para o céu e o Espírito Santo está aqui, é Deus Pai, Deus Filho, é o Espírito do Deus Filho que está aqui. É como se fosse uma pessoa só, uma única pessoa. Ou seja, Jesus, quando ele fala, eu e o Pai somos um, é que não existe Deus Pai e Deus Filho. O que não faz muito sentido, porque Jesus orava ao Pai. Imagina ele orando para ele mesmo, eu falando comigo mesmo, Douglas que está no céu, me ajuda. Não, Jesus orava ao Pai, pessoa distinta. Então é importante diferenciar isso. Agora, o fato deles serem distintos, como por exemplo, quando na comissão Jesus manda batizar, ele fala, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faria algum sentido, irmão, pela lógica, se fosse uma única pessoa, eu dividi em 3, bastaria dizer, batiza em nome de Deus, não sei, se é do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque são 3 pessoas distintas. Então a gente começa a perceber que eles são distintos, que o Espírito Santo é distinto de Deus Pai. Quando Davi ora, em Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Uma hora ele se dirige a um, outra hora ele se dirige a outro. O tempo inteiro fazendo isso. O Deus Filho é distinto do Deus Pai. Jesus fala assim, ó, disse Jesus, isso aqui é importante, irmão, está em Hebreus 1:8, presta atenção, para que vocês consigam entender isso, ó, eu sou o narrador, eu sou o autor aos Hebreus, aqui na minha direita está Jesus, Deus Filho, a caixa de som, e à minha esquerda está aqui, Deus Pai. Olha como que o autor está dizendo assim, ó, Hebreus 1:8, mas do Filho, Jesus, Deus Pai, do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiastes a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, com óleo mais do que a teus companheiros. Vocês percebem o trocadilho? Eu sei que hoje está complicado, Eliette, mas até para a gente ler é complicado. Vocês percebem o trocadilho do autor aos Hebreus? Mas do Filho diz, quem é o Filho, irmão? Jesus. Do Filho diz, ó Deus, teu reino subsiste por todos os séculos e tal. Do Filho diz, porque o Filho pertence à divindade. Aí chega no final, ele fala, por isso, Deus, o teu Deus, ou seja, Jesus que é Deus, tem um Deus. Deus Filho tem o Deus Pai. São pessoas distintas. Jesus é distinto do Espírito Santo. Ele fala, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Outro é outro, irmão, não tem o que explicar no outro. Se é outro, é porque não é o mesmo. Não tem como, é o texto que nós lemos como abertura. Para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês podem, porque Ele estará em vós. Então, a gente começa a perceber que eles são distintos. Cada um, além deles serem distintos, a Bíblia deixa clara que cada um deles é Deus. Ou seja, pertence à divindade. E para isso nós temos inúmeros versículos para falar sobre isso. Não vou nem ler, porque são tantos que nem vou ler. Mas agora, tem que ficar claro. Não estamos falando de 3 deuses, mas de um único Deus que tem 3 pessoas distintas representando. Aí eu tenho que tomar cuidado com as comparações. Existe um monte de comparação que as pessoas fazem aí. Algumas são boas, algumas nem tão boas assim. Por exemplo, aí tem uma ilustração que as pessoas gostam de usar, que é do ovo. Ovo cozido, ou ovo sem ser cozido, qualquer ovo. As pessoas falam que o ovo em si, na plenitude, é o Deus Pai. Mas aí a casca dele, que é a parte material, mas a parte da gema e da clara também é material. Não sei de onde que inventam isso.
mas é uma maneira de dizer que tudo é o ovo, mas que tem três partes. O ovo propriamente dito, a casca, ou então a gema e a clara, cada um é um. Tem que tomar cuidado com essas comparações, porque a gente começa a bagunçar. Talvez a melhorzinha que eu já ouvi é uma que ele usa o sol. Diz que o sol, o astro, seria o Deus Pai. Aí o calor que a gente sente é o Espírito Santo. E a luz que brilha seria Jesus. Mas também tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque, na verdade, tudo é manifestação do sol em si. Então, assim, não tem comparações, não tem como te comparar. Lembra que eu falei no início que tudo é através de comparação? Então, assim, não dá para comparar. Não dá, nada que a gente consiga fazer vai ser perfeito. São só ilustrações mesmo. Tem uma também que as pessoas gostam de usar, que é a própria água. Que a água se apresenta em três estados. Aí, como se fosse um estado, fosse Deus Pai, né, o sólido. Aí o líquido, Deus Filho, o gasoso, Deus Espírito Santo, como se fosse a fumaça. Mas também tudo isso são meios de tentar explicar o inexplicável. É só para tentar comparar, que embora seja tudo a mesma água, se apresenta de três maneiras. Mas eu não gosto disso porque pode confundir. Como se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fosse o Deus se apresentando de maneiras diferentes. Não é se apresentando. Ambos são distintos, só que pertencentes à mesma divindade. Tá tranquilo, irmão, ou não? Como que eu sei que eles são distintos? Por causa dos termos pessoais que são apresentados a ele. Porque uma pessoa se distingue da outra por questões de ter sentimentos, emoções diferentes. E a gente vê que isso é apresentado na Bíblia. Eles são apresentados dessa maneira. Por exemplo, quando Jesus fala em João 16, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como o Espírito Santo tem essa questão do convencer, ele não é uma força de Deus. Porque quem que convence? Pensa na palavra convencimento. Você precisa dialogar, você precisa ter argumentos para fazer isso. Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, por exemplo, diz que ele fala. Mas o Espírito expressamente diz nos últimos dias. Quem diz é o Espírito. Por isso que eu estou dizendo que o Espírito Santo, tem gente que durante muitos anos, até nas igrejas pentecostais, tinha-se o Espírito Santo como sendo uma força de Deus. Isso é um erro. Tinha o Espírito Santo, embora exista símbolos para o Espírito Santo, a Bíblia apresenta, por exemplo, o Espírito Santo como uma pomba. Mas o Espírito Santo é uma pomba? Não, irmão. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como fogo. Mas ele é fogo? Não. Apresenta ele como óleo. Ele é óleo? Não. Assim como nenhum de vocês é ovelha. Eu sei que você pode ficar triste comigo agora. Mas você sabia que vocês não são ovelhas? Vocês são seres humanos. Você sabia que Jesus não é pastor? Isso é uma figura, é um tipo. A profissão de Jesus provavelmente era carpintaria. Ele não era pescador, ele não era nada disso. Isso é tipologia, isso é uma figura. Ele fala, Jesus não é leão, sabia? Não é leão, a gente bota foto, na minha casa tem um quadro de um leão lá, mas não é Jesus não é leão. Quando ele fala que ele é o leão da tribo de Judá, aquilo ali é uma figura, para dizer que ele sairia dali, que ele teria o cetro, seria rei, né? O leão é o rei. Mas Jesus não é leão, Jesus não é ovelha, Jesus não é ovelha, Jesus não é pastor, nós não somos ovelhas, o Espírito Santo não é pomba, isso são figuras, para poder representar ele, entendeu? O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo ele fica triste, só uma pessoa fica triste, essa cadeira não fica triste, essa caixa de som não fica triste, uma pessoa fica triste, a Bíblia fala, não entristeçai o Espírito, aí Jesus fala assim, se você cometer pecado contra Deus Pai e contra mim, vai ser perdoado. Mas se você blasfemar contra o Espírito, é mais uma prova de que são três pessoas distintas. Contra mim você pode fazer, mas contra ele não. Ele está e habita dentro de você. É ele que ora por você com gemidos inexprimíveis. Não entristeça ele. É como se Jesus estivesse falando, pode até me entristecer.
Embora ao entristecer Jesus, o Espírito Santo fique triste. Mas ele fala, diretamente a mim você até pode, mas a ele não. É porque é uma pessoa distinta. Romanos 15, 3, falei, rogo-vos, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito. Só quem ama é uma pessoa, irmão. Uma pessoa que eu digo não é uma pessoa ser humano não, tá? É uma pessoa distinta. Ele intercede, já falei, ele ensina, o Espírito Santo ensinará todas as coisas, Jesus fala. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa distinta. Inclusive, eu lembro na minha infância, era ensinado na igreja que eu frequentava, uma igreja pentecostal, era ensinado que a gente não podia adorar o Espírito Santo. Você adora Jesus, você adora a Deus, o Espírito Santo não. Você não pode orar o Espírito Santo, porque tinha esse conceito de que o Espírito Santo era uma força de Deus. A igreja lá já mudou, já não é mais assim, mas era na minha infância. Era um questionamento que eu fazia, eu lembro que eu pequenininho eu perguntava por quê, que eu não entendia, no meu cérebro não entendia. Inclusive a gente foi proibido de cantar aquela música, Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a tua majestade, sempre aos teus pés. Lembra dessa música? Vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro tua presença. Não podia, porque fala, Espírito de Deus, venho te adorar. Aí foi proibido de cantar lá essa canção, porque falava que ela era herética, não podia, porque a gente não adora o Espírito de Deus, porque não tinha essa consciência de que o Espírito Santo é Deus. Adorar o Espírito Santo é adorar a Deus Pai, é adorar a Deus Filho, porque Ele é Ele que está com a gente agora. Então eu falo, Jesus, eu te amo, Espírito Santo, Tu és amado, Deus, não importa. Adora um, o outro é adorado. Amém, irmãos? Então por que o Espírito Santo é importante estudar isso? Porque hoje ele habita em nós. Para que o Espírito Santo habita em nós? Para nos santificar. Não adianta, a gente não vai conseguir se santificar sozinhos, a gente precisa da ajuda dele, para nos guiar, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, para nos consolar, para nos revelar Cristo, para nos ensinar a palavra, para nos conduzir à adoração, porque senão nossa adoração fica mecânica, fica algo só externo, levanta a mão, chora, grita, mas não tem nada ali de adoração. A adoração precisa do Espírito Santo, revelando Jesus, precisa do Espírito Santo aqui dentro, fazendo esse movimento. 1 Coríntios fala 6, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em vós. Então ele habita em mim para isso. Eu tenho que ter essa consciência, o Espírito Santo está aqui, para quê? Para me ajudar, para me guiar, para me revelar, para me ensinar, é para isso que ele está aqui. Para finalizar, Atos 1, a promessa de Jesus, é justamente, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem lembra do restante? E sereis minhas testemunhas. Vamos lá, o que é testemunhar? É falar de algo que a gente sabe, viu, experimentou, estava presente. Jesus fala, vocês vão receber o Espírito Santo para ser as minhas testemunhas, testemunhar de Jesus. Quem aqui estava lá? Viu Jesus, experimentou Jesus para poder testemunhar? Nenhum de nós. Como que eu consigo testemunhar a respeito dele? Através do Espírito Santo. Eu recebo o Espírito Santo está aqui dentro de mim, me dá condições de testemunhar, de dizer, eu experimentei, eu fui salvo, eu sei o que é ser salvo, eu era assim, agora não sou mais, eu vivia de uma maneira, agora eu vivo de outra, eu fui curado, eu fui liberto, eu fui transformado. A gente tem condições de testemunhar. Por quê? Porque o Espírito Santo é que garante isso em nós. Então ele vem sobre nós para isso, para que a gente possa testemunhar quem Jesus é, testemunhar da obra, para nos dar poder. Poder para quê, irmão? Para vencer o pecado, poder para vencer Satanás, autoridade para vencer Satanás, poder para a manifestação dos dons. Ou seja, não tem como a gente viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Por isso que Jesus fala para aqueles discípulos na ocasião, não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, se vocês saírem daqui, vocês não vão conseguir nada. Não vão conseguir testemunhar, não vão conseguir pregar, não vão ter poder, não vão ter autoridade. Então fiquem aguardando até que ele venha.
Aí eles ficaram lá aproximadamente 10 dias, e a gente conhece a história, que não vai ser hoje, vai ser semana que vem. Que de repente vem do alto um som impetuoso, como de um vento, e começaram a ver línguas repartidas como que de fogo sobre cada um deles. O Espírito Santo ali veio. Quando ele veio para capacitar aqueles discípulos a serem testemunhas de Jesus. Então, a partir dali, eles podiam sair. A partir dali, a gente vê episódios maravilhosos, como Pedro e João lá subindo lá naquele templo lá, e aquele homem aleijado. Até então, não tinha acontecido nenhum milagre. Até então, irmão, Jesus foi para o céu, disse que ia mandar o Espírito Santo, eles estavam aguardando. Você não vê milagre, você não vê nada, você não vê nem eles pregarem. Aí depois que o Espírito Santo vem, aí você vê Pedro pregando, 5.000 pessoas se convertendo, você vê esse homem que era paralítico voltando a andar, você começa a ver eles sendo açoitados e resistindo. Pedro negou a Jesus só pela possibilidade de ser preso. Agora, Pedro estava sendo açoitado e não negava. Qual a diferença? O Espírito Santo. Essa era a diferença. Agora as pessoas saíam com ousadia. Agora eles prendem Pedro, prendem Tiago, prendem João, falam, vocês estão proibidos de falar desse nome, e dão chicotadas e deixam eles ali, e eles vão e falam na frente deles. Como poderia eu negar? Como poderia? Em outras palavras, você vai soltar, a gente vai falar de novo. Soltou eles, eles foram para a sinagoga e começaram a pregar de novo. Eles vão lá, eu não mandei vocês não falar desse nome. E eles falavam. Qual a diferença desses homens antes? Irmão, pensem, antes eles estavam ao lado de quem? De Jesus, irmão. Eita! Ele estava do lado de Jesus e era tudo frouxo. Depois, o que fez eles ficarem assim? O Espírito Santo dentro dele. E é essa a condição que nós estamos agora. A gente fala assim, mas se Jesus estivesse do meu lado, o Espírito Santo está dentro de nós. É isso que tem que fazer com que a gente, irmão. Aí agora eu vou usar o meu exemplo, que abre comigo. Essa introdução é para tudo que a gente vai receber daqui para frente. E agora a gente vai começar a ver o exemplo de Estevão. Eu quero dar pelo menos o pano de fundo para conseguir concluir tudo isso à noite. Abre comigo em Atos 7, por favor. Vou ler apenas os versos 55 a 60. À noite eu vou ler de novo só esses versos, mas esse pano de fundo já vai ficar dado aqui. Esses 10 minutinhos agora de manhã vão ser valiosos. Está no finalzinho, Atos 7, o verso 55 a 60. Eu quero dar esse vai ser o meu exemplo, para mostrar o mover do Espírito. A gente está falando da parte teórica, eu falei agora, dessa teoria, que é importante a gente saber, mas agora eu quero que vocês percebam o mover do Espírito na prática. E por que eu escolhi para começar a falar de Estevão? Porque o Estevão, ele vai falar de diversas áreas da nossa vida. Eu quero que você se identifique em uma, duas, porque com o Estevão a gente vai ver que o Espírito Santo, na vida dele, fez tanta coisa. Já vou dar o spoiler logo. O Espírito Santo na vida de Estevão fez com que ele tivesse revelação de enxergar Deus, fez com que ele suportasse ser apedrejado, fez com que ele fosse parecido com Jesus. A gente vai ver depois a história dele e vai fazer o paralelo com Jesus. Vai ver que foi muito parecido, inclusive a oração. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então era o Espírito Santo ali que estava fazendo ele ser a imagem de Cristo, ser parecido com o Senhor. Foi o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na vida dele, que fez com que ele fizesse sinais e prodígios, deu autoridade para ele para falar no meio daquelas pessoas. Foi o Espírito Santo que deu a ele meio de vencer. É o Espírito Santo na nossa vida que vai fazer isso, que vai dar para a gente sabedoria quando a gente precisar, que vai nos dar revelação quando for necessário, que diante de apedrejamentos nos dá força para resistir. É o Espírito Santo que vai nos guardar, é Ele que vai fazer com que a gente viva sinais e prodígios. Tudo é o Espírito Santo. Aí aqui em Atos 7:55 fala, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, grava isso, irmão,
tudo que a gente for ver agora de manhã e à noite, isso tem que estar na tua mente. Estevão estava como? Cheio do Espírito Santo. Isso que foi o diferencial. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Igual a oração de Jesus, rapaz. Ele devia estar lá, né, vendo, né? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Eles pecaram, irmão. Iam ter que pagar, porque não adianta. Toda alma que pecar, ele tem que pagar. Mas Estevão falou: o pecado deles, Deus, vai ser cobrado no último dia. Eu sei. Mas esse daqui, tira. Os outros pecados eu não posso responder. Esse foi contra mim. Esse eu posso te pedir. Esse pecado que eles estão cometendo, tira deles. Quem, irmão? Quem consegue fazer isso? Apenas uma pessoa cheia do Espírito Santo. Apenas uma pessoa injustiçada, caluniada, tal, pode falar: no último dia o Senhor vai cobrar esse pecado deles. Eu sei. Eles vão ter que cumprir. Mas esse contra mim eu estou absolvendo eles. Esse não precisa cumprir. Aí ele fala: impute esse pecado. Com estas palavras, aí é que tem um eufemismo, né? Com estas palavras, adormeceu. Para mim não é só eufemismo, não. A gente sabe que ele morreu, né? Mas, irmão, pensa que tu tá ajoelhado. Ah, ele ajoelhou porque quis, tá? Ah, eu falando pra caramba da noite. Ninguém mandou ele ajoelhar. Teve ocasiões que a pessoa chegou diante de autoridades que eles batiam, mandavam se ajoelhar. Não, Estevão quis fazer isso. Agora imagina que tu tá aqui, cheio do Espírito Santo. Você olha para o alto e vê a glória de Deus. Ele não conseguiu ver com detalhe, aquele corpo dele não suportaria. Ele viu a glória de Deus e viu Jesus de pé. A gente sabe que isso é questão de autoridade. Um homem, um rei, ele só se levantava. Na verdade, o rei não se levantava, ele levantava o cedro. Porque você só se levanta para receber alguém que tem autoridade para isso. Por isso que a gente está sentado, vem alguém, te levanta, que a gente quer honrar aquela pessoa. É como se Jesus estivesse dizendo: eu quero honrar ele. Aí Estevão está aqui, vê Jesus de pé, ele fala: não, vou me ajoelhar. Foi iniciativa dele, ninguém mandou ele se ajoelhar. Ele quis se ajoelhar. Ele não se ajoelhou diante daqueles homens que iam apedrejar. Ele se ajoelhou diante de Jesus, porque ele ficava com os olhos fitos para o céu. Ele nem viu quem estava aqui. Ele estava com os olhos fitos no céu, ele vê Jesus de pé, ele vai e se ajoelha. Ele fala: Senhor, recebe o meu espírito. E ali aconteceu o que a gente sabe. Só um pano de fundo do que aconteceu, irmão, para a gente entender que se o Espírito Santo estiver na nossa vida, se a gente for cheio do Espírito Santo, como Estevão foi, tudo, o céu é o limite, irmão. Literalmente o céu é o limite. Deixa a sua Bíblia aberta em Atos 6, que a gente começa a perceber que 6:1, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho, 17, não tenho mais tempo nenhum, irmão, tá bom aí, 17, 27, 13 minutos, tá bom. Vem a noite, tem muita coisa boa para a gente falar sobre Estevão, tem coisa demais para a gente aprender aqui, de como Deus foi guiando a igreja, de como Deus foi usando esse homem, de como Deus foi fazendo as coisas que ele falou. É um dos maiores sermões que a gente tem na Bíblia, é o sermão de Estevão. Não é impossível a gente ver ele todo, mas a gente vai pegar alguns pontos dele hoje à noite. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a minha vida e a sua, tá? Então, curva suas cabeças aí, não precisa ficar de pé. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço nessa manhã pela tua palavra, Pai. Ah, Espírito Santo, temos esse mês inteiro para poder estar estudando, buscando, as quintas-feiras estar aqui buscando em oração essa presença tão maravilhosa, aprendendo do Senhor, sabendo, Deus amado, que o Senhor não é apenas uma força, mas que o Senhor é uma pessoa, Espírito Santo, uma pessoa que ama, que sente, que cuida, que se entristece. E não queremos te entristecer, pelo contrário, queremos que o Senhor se alegre, Deus amado, de nós. Sabemos que o Senhor nos ajuda, nos consola,
fala: ah, Pai, sabemos disso, sabemos, Deus, que o Senhor habita em nós para nos tornar parecidos com o Senhor Jesus, e é isso que queremos, é isso que pedimos, Pai, que a cada dia venhamos nos tornar mais parecidos com o Senhor. Ajude-nos nisso, Espírito Santo, que hoje à noite possamos estar aqui para continuar, Deus, a aprender tudo que o Senhor tem reservado para nós, que esse exemplo tão maravilhoso de ver, Deus, o mover do Senhor na vida desse homem, Estevão, e que o Senhor de igual modo venha mover também nas nossas próprias vidas, nos capacitando, Deus, a perdoar como Ele, a amar como Ele, a ter revelações como Ele, a ter sabedoria como Ele. Nos ajude, Deus, nisso. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu te dar alguns avisos. Terminar na hora, tira a onda. Vou compensar. Segura o seu dízimo, a sua oferta. Vamos apresentar o Senhor. Os músicos aí, por favor, se puder. Eu não chamei antes, que eu não ia dar tempo de orar muito mesmo. Então, segura o seu dízimo, segura a sua oferta. Vamos apresentar o Senhor. Esse momento é um momento importante. Se você estiver nos visitando, não precisa se sentir constrangido, ninguém é obrigado a dizimar ou a ofertar nessa igreja, embora esse envelope seja um envelope padrão da Nova Vida, mas também você não é obrigado a botar nome, botar nada aqui. Isso aí é uma coisa sua com Deus. O que a gente faz é ensinar a respeito desse assunto, e a Bíblia fala que quem dá precisa fazer isso com alegria. Fala que melhor é dar do que receber. Fala que na verdade, eu gosto de falar disso, né? Já falei algumas vezes. Melhor é dar do que receber. Durante muito tempo, eu não aceitava muito essa frase, mas estava na Bíblia, eu tinha que aceitar e ficava quieto, eu só não entendia. Falei, gente, eu prefiro receber. É tão bom receber. Tem gente que até gosta de dar, mas eu achava que era um pouco de mentira das pessoas que falavam que gostavam mais de dar. Até que eu fui compreender o que Jesus queria dizer. Quem dá, irmão, é porque tem para dar. Pensa, o que é melhor? Você não ter e precisar receber? Ou você ter sobrando para dar? Jesus fala, é muito melhor você dar do que receber. Na verdade, a primeira vez que eu pensei sobre isso, eu estava na rua dirigindo. Eu vi